Meus amigos, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite merecido dessa casa, na pessoa de Geisa, e estendo esse agradecimento a todos os trabalhadores desse santo lugar. Que Jesus os abençoe nesse serviço de devotamento e abnegação e lhes dê forças para que eles continuem até o fim. Que Jesus abençoe a todos os presentes e que a mensagem de hoje, que é de origem divina, de alguma sorte faça ressonância em nossos corações. Sempre que eu venho à Casa do Caminho, eu não me canso de lembrar da Casa do Caminho tal qual ela foi concebida e que teve a figura nobre de Simão Pedro à sua frente. E repetindo esse movimento de uma associação fraternal que tenta compartilhar os seus recursos com o objetivo de difundir o bem, a paz e movimentar a todos nós para o nosso interior, de onde realmente nós vamos retirar os recursos para nos curar. Essa casa abençoada repete esse caminho, falando sobre o Evangelho de Jesus em suas preleções. E como não poderia deixar de ser, escolhemos para o tema de hoje uma das passagens mais enigmáticas e que mais foram debatidas e incompreendidas de todo o Evangelho de Jesus, que é sobre a tentação no deserto. Mas a doutrina espírita, com a pena clara de Allan Kardec, ele vai escrever na obra Gênese, no capítulo 15, através de uma mensagem que o próprio João Evangelista dá, no item 583, que a tentação no deserto nada mais é do que uma figura. Jesus, Espírito puro, aquele que passou por todos os processos humanos e os venceu, é portanto um Espírito infalível. E mesmo que, tendo voltado à carne, em uma encarnação missionária, mesmo que fosse tentado, não mais cairia. E nessa figura do Filho do Homem, do nosso Messias, no modelo e guia, ele, através dessa passagem enigmática, nos faz uma referência ao Velho Testamento, e em especial ao livro de Êxodo. Nós devemos nos lembrar que no livro de Êxodo, o povo de Israel é liberto do jugo egípcio por Moisés e também atravessa o deserto por 40 anos. Jesus atravessou por 40 dias. E o que é interessante é que, por ser essa figura perfeita, que já passou pelos processos que nós precisamos passar, pelas provas que precisamos enfrentar em nossa atual reencarnação, é como se ele fizesse uma releitura desse movimento e nos mostrasse qual deve ser a nossa resolução íntima e a nossa postura perante as tentações. Portanto, as tentações nada mais são do que as provas muito naturais para a nossa evolução. E se quisermos vencer nessa reencarnação e evoluir sem cessar, até atingir esse patamar de perfeição relativa que é dado ao homem alcançar, precisamos repetir os passos, repetir os ensinamentos, portanto, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes que nós possamos analisar a tentação no deserto, é interessante que a gente observe o capítulo imediatamente anterior no próprio Evangelho de Mateus. Ele fala sobre o batismo. E o batismo é mais uma dessas figuras que Jesus utilizava para movimentar o nosso psiquismo em torno de uma mudança interior. Os rituais externos, sabemos, não vão nos facultar evolução espiritual. Mas muitas vezes nós utilizamos os rituais para tentar mudar posturas em nossa conduta. Assim com o batismo, assim com o aniversário, assim com o casamento, com o velório e com todos esses rituais. E na cena do batismo do Cristo, ele nos lembra que a partir de um determinado momento, nós nos comprometemos a seguir a lei divina e a praticá-la em cada movimento da nossa marcha e não podemos retroceder. Essa é a figura do batismo. E aqui a referência vai além dessa vida transitória que estamos tendo temporariamente no planeta de provas e expiações. A figura do batismo de Jesus nos remete ao nosso planejamento reencarnatório. Nós, espíritos imortais, viemos do mundo espiritual e nos predispusemos a mais uma existência com o objetivo de evoluir sempre em direção ao Pai.
E no momento em que nós passamos em revista os nossos conflitos, os nossos dilemas, as nossas más inclinações, as nossas necessidades de reparação, nós nos comprometemos que nessa existência faríamos diferente. Utilizaríamos o nosso trabalho de boa vontade para poder herdar essas conquistas que são as virtudes do Espírito. E é o batismo quem faculta as tentações do deserto. Depois que nós nos arrependemos dos equívocos que cometemos e que nos internamos novamente no corpo físico, são as provas que nos esperam. Porque espírito algum conseguirá evoluir por mérito sem vencer essas provas. Mas o que é importante e o que é necessário é que a nossa resolução e a nossa perseverança seja constante e que nós nos lembremos sempre da imagem do Cristo para nos encorajar em cada passo da nossa marcha. As tentações, portanto, elas são necessárias, elas são imprescindíveis para o nosso próprio aperfeiçoamento. Assim como, numa analogia muito simples, na escola, os alunos precisam se submeter àquele material, àquele conteúdo que lhes é passado e logo depois precisam se submeter a uma prova para testar os seus próprios conhecimentos. E assim também acontece com Cristo. Então veja que o batismo e o retorno ao mundo corporal é o que faculta o nosso desenvolvimento e o nosso transcorrer por esse deserto. E a figura do deserto não poderia ter sido mais precisa e mais contundente. O deserto nos lembra a aridez, nos lembra carência, nos lembra escassez, falta de água, sede angustiosa. E é exatamente essa impressão que nós temos quando defrontados com as dificuldades muito naturais e muitas vezes íntimas e inconfessáveis pelas quais nós passamos. Às vezes as nossas provas estão na escassez e nas privações materiais, outras vezes estão na abastança e no poder. Às vezes as nossas provas estão na profunda carência emocional, outras vezes em famílias abarrotadas de filhos, em que nós somos os arrimos dessas famílias e precisamos, portanto, direcionar-lhes de acordo com a educação moral. Às vezes, o nosso deserto é uma dúvida que sempre nos acompanhou desde o berço e persiste até o fim da vida, para que a gente treine a persistência e a resolução até o final. E às vezes, esse deserto também são aqueles parentes difíceis que nascem no mesmo berço familiar que nós temos, mas que pelos laços consanguíneos somos obrigados a conviver e que precisamos ter resiliência, resignação para conseguir completar a prova. Então veja como esse tema é tão próximo dos nossos dias. Jesus, ele buscava sempre espiritualizar os rituais e os símbolos, porque no judaísmo já existia essa ideia da gente imergir ou de que uma água fosse batizada com a fronte de alguém com o objetivo de purificação. No judaísmo antigo, a moça, ao casar, imerge numa espécie de piscina chamada mikveh, e eles acreditam que aquilo é necessário para que ela se arrependa e se alije dos seus pecados, depurando-se, portanto. Para a doutrina espírita, essa purificação é a reencarnação. Através da reencarnação do corpo físico, nós temos um cadinho purificador, que aos poucos vai nos acrisolando, vai nos moldando, vai nos purificando, a depender de qual seja o nosso comportamento perante a vida. Este é o verdadeiro batismo. É por isso que na doutrina espírita nós não costumamos batizar ninguém, porque acreditamos que já voltamos batizados. Mas precisamos sempre desses rituais para nos lembrar dessa nossa tarefa essencial, do nosso posicionamento perante a vida. Nós, que somos espíritas e, portanto, espiritualistas, nós acreditamos na imortalidade da alma. Acreditamos que somos seres que vamos viver ainda muitas existências com o objetivo de evoluir. E por que, então, ainda conservamos o apego aos bens terrenos? Por que, então, ainda tentamos nos agrilhoar às pessoas em relacionamentos afetivos, doentios, como se quiséssemos exercer o controle pela felicidade do outro?
Porque então, quando somos bafejados por uma grande perda material, ficamos desesperados e muitos resvalamos do suicídio por intenso desgosto pela vida. Precisamos abrir os nossos olhos e ver as claridades do mundo espiritual que vem de volta nos mostrar, através da vasta literatura mediúnica, que a vida continua e que a vida jamais cessa. Então observe que quando no capítulo 3 de Mateus ele batiza o Cristo, ele diz algo assim: eu vos batizo pela água para o arrependimento, mas aquele que virá após mim batizará pelo Espírito e pelo fogo. Ele se referia a Jesus. Significa que naquele ritual simbólico, através da água, a partir daquele momento os cristãos decidiam por mudar de conduta, mas Jesus nos batiza pelo Espírito. No momento em que nós renascemos pelo corpo, nós temos que renascer pelo Espírito também. Quando nós abraçamos o ideal cristão, quando nós esposamos a vivência dos ensinamentos pela doutrina espírita, nós nos comprometemos a renascer pelo Espírito, mudar de conduta, mudar de comportamento, mudar a frequência dos nossos pensamentos, porque os hábitos que nos são arraigados e que nós viemos repetindo ao longo dos séculos não condizem mais com a proposta trazida pelo Evangelho de Jesus. Eu não posso desrespeitar o outro sem necessariamente ferir a lei de amor, justiça e caridade. Eu não posso obrigar o outro a pensar de acordo com as minhas próprias convicções sem ferir a lei de liberdade incerta em O Livro dos Espíritos. Então, se verdadeiramente nós dizemos cristãos redivivos, precisamos viver o Evangelho de Jesus na prática. Isso é o nosso compromisso perante a vida. A proposta é difícil, a proposta é desafiadora, mas nós vamos vivendo o Evangelho de acordo com os recursos e nas conjunturas na qual nós estamos internados. Se temos o parente difícil com o qual precisamos conviver, é uma excelente oportunidade de desenvolver a humildade, a resignação e a paciência. Se nós doamos todo o nosso amor e afeto pelos nossos filhos e mais tarde somos pagos pela ingratidão, ao invés de remoer em mágoa, remorso, antipatia, vamos exercitar o perdão. Veja que em todas as cenas da nossa vida, dentro de casa, dentro do lar, de forma anônima, que ninguém precisa saber, no nosso trabalho, nas relações profissionais que estabelecemos com os outros, quando passamos na rua, dentro das casas espíritas, todas são oportunidades preciosas para nós mostrarmos as nossas obras, porque a fé sem obras é morta. E essas obras não são obras de alvenaria, como essa casa, embora ela tenha um propósito muito elevado de ajudar a todos nós, mas as nossas obras, que nós como engenheiros, co-criadores com o Mestre, podemos fazer, são as obras invisíveis no altar dos nossos corações. E para isso, não precisa de concreto, de viga, de tijolo, nem de cimento. Precisa apenas de boa vontade, do querer e do trabalho, porque os recursos vêm do alto, bastando apenas as mãos laboriosas para essa construção dentro de nós. Então veja que, não obstante toda essa pedagogia do batismo, esse ritual exterior para tentar movimentar as pessoas a uma mudança de conduta, Jesus, puro, se converte, se deixa batizar por João Batista. E eu fico impressionada com a humildade de Jesus. Naquele momento, ele buscava ele mesmo, já que ele é o modelo da humanidade, dizer o que a gente tem que fazer. Às vezes um mestre, um bom professor, mesmo com uma didática exemplar, explica e a gente não entende. Era o que Jesus fazia. Ele explicava não apenas por palavras, mas por ações. Às vezes ele exemplificava por figuras parabólicas, para que pudesse atingir os diferentes graus de consciência das criaturas. Ainda hoje, passados mais de 2000 anos, nós não compreendemos de todo. Imagine naquela época. Quando Jesus se submete ao batismo, ele mostra da necessidade de nós verdadeiramente renascermos pelo Espírito.
e querer nos arrepender da vida malograda que tivemos, para que tenhamos uma conduta mais correta e mais atinente em comunhão com o ser divino. E é assim que ele faz. E a resposta que ele dá a João Batista é célebre: deixe estar por enquanto, me permita ser batizado, pois assim que convém cumprir toda a justiça. Jesus não violentava ninguém nas suas convicções. Mesmo que naquela época nem todos pudessem compreender, ele se submetia àqueles ritos para respeitar o nosso tempo de aprendizado, para que mais tarde tivéssemos condições de perceber a grandeza e a grandiosidade da sua mensagem. E então, depois do batismo, chega a tentação no deserto. Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Os teólogos escogitaram essa passagem de todo jeito. Não conseguiram compreender como é que depois de batizado, purificado, ele é levado para o deserto para ser tentado por Satanás. Como é que vibratoriamente Satanás poderia se aproximar do Cristo? Eles pertencem, logicamente, a hierarquias espirituais sumamente diferentes. Bem se vê que se trata de uma figura. Isso significa que depois que a gente se decide, se arrepende dos nossos delitos, volta para o mundo corporal e se submete às provas, aí é que o desafio continua. Se nós achamos que ao entrar na casa espírita vamos ter milagrosamente os nossos problemas desfeitos, estamos enganados. É aí que as provas continuam. Mas nós ganhamos robustez moral, nós ganhamos bom ânimo, nós ganhamos compreensão, nós ganhamos uma visão mais alargada que nos permite passar pelas dores e pelas aflições de uma maneira mais altiva, mais otimista, fazendo o que está à nossa condição para o nosso próprio aperfeiçoamento e para o nosso próprio bem-estar. E isso é uma grande diferença. Porque passar pelas provas, tendo na nossa consciência gravada a lei divina, nos faz ter uma bússola para que nós não possamos nos perder. Todos nós que estamos no deserto temos uma bússola que nos indica a finalidade essencial. E se nós conseguirmos resistir e perseverar perante todas as provas, vamos encontrar a terra prometida, a mesma terra prometida do povo de Israel, mas eles caíram nas tentações. E é por isso que nessa figura Jesus volta para mostrar: vede, eu sou o Filho do Homem e eu vou mostrar para vocês como é que a gente deve responder às tentações. E é nesse diálogo célebre com Satanás que ele nos ensina. Para começar, portanto, a primeira tentação em que ele se submete é: ele passa pelo deserto por 40 dias e 40 noites em jejum. E aqui tem uma figura metafórica dentro dessa própria passagem que nos causa uma reflexão e que a gente deve também apropriar na nossa vida. Nós temos feito jejum, mesmo depois de ter esse conhecimento que a doutrina espírita nos faz. Temos exercitado a maledicência? Nós temos perdido a chance de perdoar aquele que nos ofende? Nós temos aproveitado a oportunidade de fazer a caridade em cada pequeno ato que muitas vezes é despercebido? O jejum dos nossos erros, o jejum dos nossos equívocos, das nossas más inclinações, representa o esforço que a gente faz para poder passar por cima deles. Jesus, ele tinha uma superioridade moral absoluta, um controle pleno das suas forças psíquicas, e ele era infalível porque a natureza animal, a natureza material não tinha a menor influência sobre ele. Mas essa conquista foi dele, que ele logrou através do trabalho que empreendeu durante todo esse tempo. E é a isso que ele nos convida. O deserto, não obstante estarmos cercados de pessoas, ele é sempre uma experiência individual. Nós não estamos sozinhos no mundo.
Em O Livro dos Espíritos temos a lei de sociedade, e é com o outro que nós aprendemos, que nós somos convidados às pequenas renúncias do dia a dia para bem conviver. É o outro que nos mostra quais são as nossas oportunidades de melhoria. E é na família, sobretudo, que isso se desvela, porque nas relações íntimas nós nos mostramos. E é por isso que cada um de nós tem a família que precisa. Ali na família nós temos um retrato daquilo que nós erramos em várias existências anteriores e do esforço que precisaremos empreender para poder modificar a nossa conduta e evoluir. E tudo isso a experiência da tentação no deserto nos mostra. Devido ao seu jejum de 40 dias, Jesus teve fome. E aí vem a primeira tentação por Satanás. Se tens fome, transforma essas pedras em pães. E a resposta de Jesus é simbólica. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nenhuma apologia a não fazermos mais refeições, mas o ensinamento moral desse espírito crístico vai muito além disso. Significa que nenhuma suposta necessidade material é verdadeiramente imprescindível para a nossa vida espiritual. Que nós temos uma natureza animal que nos ajuda, reencarnamos, e essa foi uma oportunidade ímpar de evoluir. Mas não podemos perder de vista que nós somos espíritos. A matéria é um meio, um instrumento através do qual nós vamos burilando o nosso espírito, e não o contrário. Porque do contrário, nós ficaríamos agrilhoados e presos, escravos da matéria. E não é isso que a gente tem visto na sociedade em que vivemos? Os agentes escravocratas de toda sorte aprisionando as criaturas através dos vícios no jogo, no fumo, na bebida, na sexolatria, falar mal da vida dos outros, cuidar da vida dos outros. Faz parte da nossa existência, é o que a gente está vendo aí, o vício da violência e da agressividade pululando, presente em diversas cenas, desde aqueles que vivem as maiores privações materiais, aqueles que estão no poder, que deveriam nos organizar e dirigir a multidão por estarem temporariamente com esse poder transitório nas mãos. Então veja que a primeira tentação, ela está relacionada a isso. Não permita que as suas necessidades materiais te façam esquecer o espírito imortal que você é. E aí nós voltamos para a cena do Êxodo lá no Egito. O povo de Israel saiu do jugo egípcio. Moisés foi lá e levou aquela multidão rumo à terra prometida. E eles tiveram fome. E essa foi a primeira tentação que eles não conseguiram suportar. Veja a simbologia. E aí continua essa saga rumo ao deserto. E vem, portanto, a segunda tentação. E a segunda tentação, Satanás leva Jesus para o pináculo do templo, um lugar muito alto, e faz com que ele admire aquela altitude e todas aquelas criações de Deus, e faz um desafio: joga-te daqui para baixo, porque os anjos de Deus virão te salvar. E a resposta de Jesus, mais uma vez, não poderia ter sido mais precisa: não tentarás o Senhor teu Deus. É o orgulho. Muitas vezes passamos pelas provas e pelas tentações e não aguentamos. Achamos e nos subestimamos. Achamos que somos incapazes de suportar e que aquelas provas podem ser muitas vezes até injustas e que nós não deveríamos estar passando por elas. Isso denota desconhecimento de nossa parte. Porque se nós abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, não por acaso Allan Kardec coloca como primeiro texto justiça das aflições, mostrando que a dor pela qual nós passamos é justamente esse fogo purificador, é justamente esse buril que vai nos polindo e vai nos tornar pedras preciosas, se nós soubermos entender a mensagem divina. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos que seja feita a vossa vontade, assim na terra
como nos céus. Se Deus é a inteligência suprema, não há nada mais no mundo que tenha raciocínios mais inteligentes do que Ele. E se Ele nos colocou nessa conjuntura em que estamos, é porque essa é a condição ideal para o nosso aperfeiçoamento. Nós não podemos nunca cair na presunção de achar que podemos resolver ou ter resoluções mais eficazes do que as que Deus nos deixou. E às vezes essas correções são duras, são situações que nos sacrificam, que nos causam dores excruciantes. Mas se queremos a libertação, nenhum de nós intente se livrar à força das prisões e das provas que nos foram postas. Emmanuel tem uma mensagem em que ele vai falar sobre as tentações e ele vai dizer que nós atraímos situações magnéticas. Significa que a própria vida se encarrega de nos apresentar experiências, pessoas, gêneros de provas que estejam atinentes com a nossa necessidade de reparação. É por isso que, se eu quero treinar a paciência, ele me apresenta pessoas difíceis. Se eu preciso desenvolver a disciplina, ele me coloca com muitas dificuldades para que eu possa me desincumbir. Se eu preciso aprender a me relacionar bem com as pessoas, ele vai colocar essas pessoas para que eu desenvolva os meus talentos. E se nós fugirmos das provas, se nós desistirmos e voltarmos atrás, vamos fazer que nem o povo de Israel, que não quis mais atravessar o deserto para chegar na terra prometida, que preferia o jugo egípcio porque recebia pão e água em fartura. Qual de nós quer ficar preso e escravo dos dramas afligentes que nos prendem? Qual de nós não anseia a libertação e a felicidade? Mas só há uma: a libertação e a felicidade justa, real, é aquela que se dá através da renúncia. Passar pelas tentações é falar de renúncia. É passar por provas que mexem conosco e que tem um instinto que diz que é para seguir por um caminho, mas a gente exercer a nossa força de vontade por saber o que é certo e seguir por outro. E isso é na nossa vida inteira. Até o momento da nossa desencarnação, quando nós estivermos de volta na verdadeira vida, no mundo espiritual, seremos provados. Mas aquele que perseverar até o fim encontrará a terra prometida e essa verdadeira felicidade para aqueles que souberam ter o controle sobre si mesmos. E então vem, portanto, a terceira tentação. Mais uma vez, de lá de cima, Satanás apresenta a Jesus, nessa história figurada, simbólica, todas as riquezas do mundo e lhe diz: eu te darei todos os reinos do mundo, se vós me adorardes. E Jesus lhe responde: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Mais uma vez, ele estava fazendo uma analogia ao povo de Israel. Teve um momento em que Moisés sobe no Monte Sinai, ou Monte Horebe, para receber o decálogo. E cá entre nós, Moisés parece não ter muita gestão do tempo. Primeiro que ele passa 40 anos para atravessar um deserto de menos de 300 quilômetros. Segundo que ele passa 40 dias e 40 noites para receber 10 mandamentos. É algo para se pensar. Veja também o simbolismo do Antigo Testamento. Então Moisés sobe no Monte Sinai, nessa conversa com Yahvé, recebe o decálogo. E enquanto isso, o povo de Israel embaixo fica impaciente, não quer esperar. Acha que eles podem construir e erigir um monumento a outro Deus, porque aquele Deus não interessa mais a eles. E é aí que Arão, irmão de Moisés, recolhe todo o ouro dos circunstantes e constrói um bezerro de ouro. E a partir daquele momento eles passam a adorar o bezerro de ouro e intentam voltar ao jugo egípcio. Veja a simbologia. Trazendo para os dias atuais,
O que é o nosso bezerro de ouro? Todos aqueles em relação ao qual nós exercemos a idolatria das nossas próprias paixões, as paixões que nós vamos alimentando e cultivando e que chega um momento que não conseguimos mais nos desvencilhar. Esse é o nosso bezerro de ouro. Quando nós, por egoísmo, não queremos mais ouvir e seguir as correções que Deus tem a nos dar na nossa vida e nos rebelamos, blasfemamos contra a divindade, achando que Ele não nos ama, que Ele não vê as nossas dificuldades e não queremos mais ouvi-lo. Veja que contrassenso. É através da obediência, da resignação, de colocar-se à disposição de Deus que nós verdadeiramente vamos crescer. Deus nos criou por obra de infindo amor e, não obstante todas as nossas imperfeições e dificuldades, Ele nos ama, quer o melhor para nós. Adorar outros deuses e preterir Deus é a pior coisa que nós podemos ter. E aqui nós estamos falando de um bezerro de ouro que nem sempre está no outro, nesses mitos que de vez em quando aparecem na nossa sociedade deslocada. Às vezes o mito somos nós mesmos. Quando nós construímos o bezerro de ouro para o nosso ego e nos fechamos numa posição tão ególatra, tão nociva, que nós queremos apenas satisfazer os nossos próprios desejos, maltratamos o outro, nas relações com o outro buscamos apenas o que há de melhor para nós e esquecemos que na fraternidade universal temos ali diante de nós o nosso irmão. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec abordou isso na questão 913. De todos os vícios humanos, qual aquele que é o mais difícil de nos deslindar? E a espiritualidade lhe responde: o egoísmo. O egoísmo é o vício radical. Radical no sentido de ser raiz de todos os outros. Todos os outros vícios que tem, vaidade, prepotência, orgulho, derivam desse vício radical. E é a ele que deves empreender todos os esforços para poder suplantar e superar. Vejam que interessante. Então, essa passagem de Jesus simbólica pelo deserto nos mostra um protótipo da nossa existência. Nós não devemos repetir o erro do povo de Israel, que tinha o conhecimento monoteísta, que amava a Deus acima de todas as coisas, mas que perante as tribulações mudou de ideia. Perante as tribulações, nós devemos ver o sentido elevado daquelas provas para nos fazer ascender a Deus. E no próprio Evangelho de Jesus, nós temos exemplos mais atualizados de pessoas que também passaram pelas provas e delinquiram. Quando nós temos a parábola do filho pródigo, nós temos ali uma imagem de alguém que cedeu aos prazeres materiais, abandonou o lar paterno, se perdeu e depois voltou. E Deus permanece de portas abertas para nos acolher a todos. Na parábola do bom samaritano, o homem caído na beira do caminho, e aí lhe passa os doutores da lei, os levitas, e dão de ombros, mas aquele que era o bom samaritano, que compadeceu-se pela situação do caído no chão, o ajudou. E assim também a gente tem na nossa vida. O que significa isso? Significa que essas provas, elas são para o nosso aperfeiçoamento e que nós não estamos abandonados nem por Deus, que sempre estará de braços abertos para o nosso arrependimento e desejo de reparação, nem para os outros, os bons samaritanos do nosso caminho, os amigos, os nossos familiares, aqueles que nos ajudam, que se compadecem das nossas misérias e tentam nos encorajar para que possamos viver cada vez melhor. A tentação do deserto, portanto, significa isso. É um protótipo das provas que nós vivemos em nossa atual existência. E mais uma vez, nos lembrando do Pai Nosso, nós temos uma passagem que é emblemática. Nós pedimos: não nos deixeis cair
em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Veja que interessante. Sem as tentações, não há evolução. Portanto, as tentações ou provas, elas são necessárias ao nosso aperfeiçoamento. A palavra tentação, inclusive, ela vem do hebraico, que significa exatamente prova. Mas precisamos pedir força e robustez para passar por elas e extrair delas a experiência e a sabedoria necessária para nos tornarmos mais fortes. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo disse em uma de suas epístolas que a tribulação confere fortaleza. Sem essas tribulações, nós temos pleno desconhecimento da força e da capacidade que nós temos. E olhe que o apóstolo Paulo era alguém que verdadeiramente tem autoridade moral para falar de dificuldades. Quando ele decidiu se prelecionar, foi apedrejado em praça pública, tal qual a sentença injusta que ele lavrou em relação a Estevão, e dado como morto. Mas aquela era a primeira prova de outras tantas que ele precisou enfrentar. Entre prisões, preso pela força da lei, nem assim deixou calar a sua voz e continuou falando do Evangelho de Jesus e levando o consolo a todos que estavam em derredor de seus passos. O próprio Cristo, na cruz, consolando as criaturas, olhou compadecido para sua mãe, elevando-a: mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João Evangelista. Eis aí a tua mãe, colocando ali um marco para a fraternidade universal, doando a sua própria mãe para todos nós. E nós ainda nos sentimos desamparados. Se quisermos adorar a Deus, também está em o Livro dos Espíritos, é só elevar os nossos pensamentos ao céu. E nesse momento, através do pensamento, nós podemos exercitar uma comunhão, aquela comunhão que Jesus já tinha indissociável com o Pai. Veja que somos nós que escolhemos os nossos pensamentos, aquilo que estamos vitalizando. E é através dessa conexão com o alto que nós vamos nos equipando de recursos, de força, para poder suportar essas duras provas. O mal, que nós pedimos no Pai Nosso, que Deus possa nos livrar, muitas vezes ainda está dentro de nós. Porque essas imperfeições e esses adversários que muitas vezes a gente projeta nos outros, são na verdade os nossos adversários internos. E por isso é tão importante o autoconhecimento. A negação irá alimentar esses nossos monstros internos e eles tomarão proporções gigantescas. Autoconhecer-se é reconhecer-se nas fragilidades que temos, nas imperfeições que ainda possuímos. Mas é nosso o desejo de vencer, o poder da vontade, que é a maior de todas as potências do Espírito. Com Jesus, nós tudo podemos, porque foi Ele que disse que nós somos deuses e que devemos fazer fulgurar a nossa luz perante o mundo. Reconhecendo, portanto, as nossas fragilidades e tendo Ele por guia e modelo, copiando-lhe os passos, nós teremos plenas condições de vencer nessas provas, sem esquecer que viemos de volta para o mundo corporal sob a tutela dos nossos mentores espirituais. Espíritos amigos, compadecidos na nossa situação e da necessidade que temos de reparar, de resolver os nossos conflitos, advogaram ao nosso favor. Muitos deles fizeram com que tivéssemos realmente essa chance abençoada de estar de novo na Terra, no planeta de provas e expiações, tendo as nossas experiências. E é no mínimo dignidade nós garantirmos a nossa palavra em cumprir aquilo que prometemos antes de reencarnar, fazer o melhor que está à nossa disposição com os recursos que a gente tem nesse momento. O tempo urge, o relógio está contando. Nós não sabemos o momento em que voltaremos para a pátria espiritual, o momento quando seremos chamados. Portanto, cada pequeno minuto da nossa marcha conta.
cada pequeno movimento rumo à terra prometida que está no nosso próprio interior conta. Veja que a terra prometida não é um local geográfico, é a vivência plena do Evangelho do Cristo. Quando no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus fala sobre as bem-aventuranças, ele está falando sobre a experiência crística do que é a autêntica felicidade. Aquilo dali é a terra prometida, dentro do nosso próprio coração, é a nossa vivência. Quando desencarnamos, não vamos para o céu ou para o inferno. A doutrina espírita nos explica isso. Está bem esmiuçado na obra O Céu e o Inferno. Nós carregamos o céu e o inferno que já está em nós. É o que vitalizamos, o que nutrimos, de acordo com a nossa atual evolução moral e com o nosso desejo de querer continuar nos velhos equívocos ou verdadeiramente mudar de conduta. E não nos esquecer que os grandes profetas da antiguidade também passaram pelo deserto. Falamos de Moisés encabeçando uma multidão do povo de Israel, mas devemos nos lembrar também no livro de Reis, o profeta Elias, quando ele passou 40 dias no deserto. O deserto é esse momento de aparente solidão em que nós temos capacidade de estar sozinhos e meditar. É um momento em que nós temos condição de nos aproximar e fortalecer a nossa conexão com Deus. É a esse mistério, a esse trabalho que a gente deve se propor na nossa atual existência. Quando estivermos passando pelos desertos das desilusões, pelas carências afetivas e emocionais, pela privação material, pela doença incurável que nos causa tantas dores, que a gente gostaria tanto de se livrar, é nesse momento que a nossa conexão com o alto está mais reforçada. É no deserto que a gente tem a porta de comunhão indissociável com o Pai. Aproveitemos, portanto, essa oportunidade, nos lembrando desses grandes profetas. Davi, quando ele passou pelo deserto de Zif, engraçado porque Zif significa refinar, e é o que a nossa atual reencarnação faz, nos refina, nos burila, nos aperfeiçoa. Quando Saulo de Tarso encontra Gamaliel no deserto de Palmira, e Gamaliel lhe diz: Saulo, acho que você deveria se internar no deserto, passar o tempo meditando sobre o Evangelho de Jesus, passando em revista a sua conduta e as suas resoluções para ser um homem novo. Porque eu acredito que o maná, a terra prometida de onde mana leite e mel, que os profetas da antiguidade disseram, é o Evangelho de Jesus vivenciado na nossa vida prática. E efetivamente assim ele o fez quando se internou no oásis de Dan. Nós não precisamos sair de casa e ir para o oásis de Dan. Nós precisamos reconhecer na nossa atual existência o deserto que ali está. A oportunidade de, em meio a tanta turbulência, tanta algaravia como a gente vê na sociedade atual, silenciar, nos voltar para dentro. Não no movimento de se afastar das criaturas, mas num exercício de reflexão íntima. Porque o que a gente mais vê na vida hoje são atitudes irrefletidas, impensadas, instintivas, coisas que a gente fala, diz, faz, que depois que a raiva passa, que o dissabor arrefece, a gente para e pensa: que besteira, eu não deveria ter feito isso. Em sã consciência, eu não faria isso. Fruto dessas reflexões íntimas, nós vamos mantendo essa serenidade que nos confere a paz interior. E no meio de tanta turbulência, é isso que nos garante não ser levados pelas torrentes e pelas tempestades. Jesus é o nosso arrimo, Jesus é a nossa âncora, é o que nos mantém de pé, é o que nos alimenta. Ele mesmo diz: eu sou o pão da vida. Na sua primeira tentação, ele teve fome e se lembrou disso. Nós precisamos nos alimentar da mensagem divina, perceber em cada ensinamento a força e a coragem para seguir adiante,
para renunciar ao nosso próprio ego e desejo de atendimento às nossas vontades. A vontade do Pai é a vontade soberana, e mesmo que nós não consigamos compreendê-la de todo nesse momento, depois que a turbulência passar, que a gente passar pela prova difícil, a gente vai entender e vai perceber que a lição dada pelo Pai foi a melhor que poderia ter nos acontecido, com o objetivo de que nós pudéssemos ter evoluído. Então, meus amigos, precisamos nos lembrar que o nosso objetivo, enquanto seres encarnados temporariamente num planeta de provas e expiações, é não nos assombrar com o que a gente está vendo aí. No planeta de provas e expiações, nós temos pessoas imperfeitas, como nós também somos, e aqui é como se nós estivéssemos num grande ambulatório. É um hospital de almas, cada um com a sua doença, com a sua querela específica. E no hospital, o que a gente espera encontrar? Pessoas doentes, mas também pessoas bem intencionadas, a, não obstante as suas enfermidades, partir para ajudar as outras. Nós buscamos encontrar médicos que estão ali no labor, ajudando outras pessoas para que elas busquem a sua cura, mas que muitas vezes têm os seus próprios problemas em casa, mas esquecem temporariamente os seus problemas para dedicar-se à atividade laborativa e ajudar os outros a se curarem. Precisamos copiar esses médicos. Os recursos, eles vão nos ser dados. Às vezes, é o tesouro da paciência que nós temos. Aí chega um amigo nosso que gosta de se queixar e que nos vê ali com um ouvido complacente e começa a desabafar. A paciência é um tesouro e um remédio dos mais inestimáveis, porque aquele queixoso, muitas vezes ele está ali num pedido de socorro para um drama que quase o sufoca. E às vezes não há caridade maior do que ouvir alguém, falar algumas palavras de bom ânimo, colocar-se à disposição. Esse é o verdadeiro sentido da caridade moral: nos suportar, nos tolerar. Num cenário de tanto desregramento e violência, não nos assombrar é perceber que cada um de nós está num tempo diferente. Cada um de nós alcançou um discernimento diferente perante a vida. Viemos de uma cultura, tivemos acesso a repositórios de inteligência, tivemos uma experiência de vida muito particular. Precisamos entender que às vezes para o outro não chegou ainda o momento dele despertar. Jesus, quando se submeteu ao batismo, ele agiu com extrema humildade e respeito às convicções e à capacidade de compreensão daquela época. Nós também precisamos agir dessa forma, respeitando os nossos semelhantes. O amor, ele tem diversas nuances e degraus para que nós possamos desenvolvê-lo e vivê-lo. Mas a base do amor, em toda e qualquer relação, sem sombra de dúvida, é o respeito. Respeitar as convicções do outro, respeitar a escolha do outro de ser como ele quiser, e mesmo que eu precise conviver com ele, dar ao outro a oportunidade que Deus deu dele dirigir a vida como lhe aprouver, ajudando, no máximo que eu puder, mas sem buscar retribuição. Esquecendo, muitas vezes, as minhas dores, porque ajudando o outro a curar as dele, eu também estou me curando. Essa atitude, ela não é usual. Ela vai na contramão da sociedade materialista. Porque a sociedade materialista calcula todo e qualquer esforço que a gente faz para receber em troca. Mas o espiritualismo e o espiritismo, ele visa combater essa ideia materialista, nos fazendo refletir que é mais bem-aventurado dar que receber, que nós ganhamos quando cedemos, que nós evoluímos quando renunciamos.
que o nosso desejo de atendimento é alimentar o ego, que não vai nos levar a lugar algum. Se verdadeiramente queremos nos voltar para a nossa essência, precisamos pensar sobre esses ensinamentos de Jesus e segui-lo na medida de nossas próprias capacidades. Veja que a tarefa não é nada fácil, mas é através de reflexão desses ensinamentos que nós conseguimos evoluir. Há uma história na obra Jesus no Lar, de Neio Lúcio, que eu recomendo a todos que leiam. Ela fala sobre tentações. A mensagem se chama O Poder das Trevas. Nós que estamos num planeta de provas e expiações, como dissemos, temos as provas e expiações para nos testar, para testar a nossa convicção, a nossa resolução e a nossa perseverança. E bem se vê que estamos imersos por influências de todo tipo. No mais das vezes, influências ainda muito sombrias, arraigadas à materialidade. Mas se quisermos, podemos nos conectar com as esferas superiores pela oração e pelos bons pensamentos, e não que vamos ficar indenes, mas ficar menos suscetíveis a essas resoluções das sombras. E nessa história de O Poder das Trevas, conta-se justamente a história de um homem como nós, um homem simples, que não tinha nada de extraordinário, que decidiu seguir os ensinamentos de Jesus. Mas ele seguia com tanta convicção que dava gosto de ver. Não perdia uma oportunidade sequer de exercitar a caridade. Onde chegava era bem quisto por todos. Aquele tipo de presença que a gente gosta de ter por perto. E as trevas, vendo aquela resolução, tal qual a história figurada que nós contamos de Jesus com Satanás, as trevas decidem tentá-lo, porque estava perturbando o trabalho das trevas. Onde ele chegava, falava de Jesus e os obsessores. A pessoa, ao ouvir aqueles ensinamentos, se sentia numa vontade irresistível de também seguir os ensinamentos do Cristo, e o obsessor não tinha mais campo vibratório para poder se aproximar e fazer-lhe o mal. Não, estava gerando prejuízo, tinha que ser parado de algum jeito. E aí, esses nossos irmãos nossos, ainda empedernidos no mal, tentam estudar estratégias para poder fazer com que aquele irmão parasse. Primeiro avaliam. Vamos aniquilar-lhe a vida, fazer com que ele se defronte como um assassino de marca maior que vai lhe extirpar a existência. E aí o outro, que era um chefe, disse: não, isso não, você é louco, ele vai morrer como um mártir, isso que não. E aí veio outra ideia: já sei, vamos implantar a discórdia no seu seio familiar e fazer com que os seus filhos se virem contra ele. Vamos fazer com que a sua esposa comece essas pequenas picuinhas e ele tenha tanta raiva dela que acabe separado, sozinho, amíngua, sem nada e ninguém. Não, isso não. Quando você começar a fazer essas influências para as pequenas picuinhas, aí é que ele vai exercitar a caridade moral. E aí ele vai se salvar, vai morrer como mártir também. Isso não. Tenha outra ideia. E por fim, veio uma ideia. Vamos fazer com que ele se sinta tão pequenino, que ele se sinta tão insignificante, que ele se amorfine tanto na culpa e no remorso, que ele não queira mais seguir os ensinamentos de Jesus. Vamos desestimulá-lo a seguir os ensinamentos por fazer com que ele se sinta culpado e incapaz de ser um cristão redivivo. E assim, eles conseguiram o intento. Começaram a influenciar aquele homem desses pensamentos de autoestima baixa, achando que ele era um pobre coitado, que tinha vícios demais e que não tinha o direito de abrir a boca para falar de Jesus. E ele abandonou a sua seara e a sua tarefa. E as trevas, através desse poder, conseguiram vencer. As lições dessa história são as seguintes: somos nós que damos carta branca a essas influências. Sempre seremos influenciados.
daqui até o momento final dessa existência. Mas é através dos nossos pensamentos que a gente pode mudar de faixa. Quando vier aquela influência negativa de pessimismo, de nos colocar para baixo, precisamos mudar de atitude mental e pensar nas virtudes que já temos e que conseguimos conquistar. Pensar que nós somos filhos de Deus, que Deus nos ama e que nós temos o direito autêntico e legítimo de sermos felizes, sim. Quando essas influências se cercarem de nós, precisamos mudar o nosso comportamento perante a vida. E aí, durante essas provas, asseverar ainda mais o nosso compromisso de seguir os ensinamentos de Jesus. E não nutrir sentimento de culpa ou remorso algum pelas imperfeições que ainda carregamos. Qual de nós, que pisou os pés na terra, não teve imperfeições? Só Jesus, que é puro. Todos nós carregamos os nossos equívocos. A culpa deve nos alertar para aquele procedimento ou ação que não devemos mais cometer. Veja que Jesus jamais condenou alguém. Vai e não tornes a pecar. A tua fé te curou. Ele empoderou os indivíduos. E é com Jesus em nosso coração que nós vamos conseguir enfrentar todas as provas e vencer todas as tentações, porque um dia ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos vencer o mundo, meus amigos. Boa tarde a todos.